Amigas, amigos, olá. Donald Trump tem um esfíncter no rosto e ele está aberto, exaurindo coisas em capacidade máxima. Vejamos. O Canadá é o 51º estado americano. Vou comprar a Groenlândia. Vou ocupar o canal do Panamá. Esse esgoto a céu aberto passou a ter uma contribuição recente de Benjamin Netanyahu e o seu ministro da Defesa, Israel Katz, em relação à ideia de ocupação americana e ou israelense da região da faixa de Gaza. Vamos comentar no vídeo de hoje porque isso é uma insanidade. E, veja, é necessário fazer esse comentário, porque a política externa e a política doméstica também de Donald Trump, dentro de uma lógica de extrema-direita, fascista, é uma política do caos. Ele atira para todos os lados, fala os maiores absurdos. Alguns deles ele pode atingir. Ele joga para todos os lados, fala os maiores absurdos. Alguns são absurdos mesmo, outros não são. Outros virarão políticas mais ou menos factíveis e por isso todas elas precisam ser enfrentadas, todas essas falas precisam ser enfrentadas a cada tempo, inclusive essa besteira fantástica de ocupação americana de Gaza para transformá-la numa Riviera do Mediterrâneo, nas palavras, se é que são palavras, de Donald Trump. Então vamos enfrentar esse tema a partir de agora, primeiro respondendo a pergunta: Trump tem o direito de fazer isso? Resposta curta: óbvio que não tem o direito de fazer isso. Resposta um pouco mais longa: os Estados Unidos, Israel e a Autoridade Palestina são participantes da Organização das Nações Unidas. Ninguém obrigou qualquer uma dessas entidades, países, a entrarem na Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem uma carta de fundação. No seu artigo 2º, ela fala sobre o cumprimento do artigo 1º de paz, de segurança, etc, etc. E no seu artigo 2º, item 4, ela diz: todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Então uma iniciativa de anexação da região da faixa de Gaza afronta o artigo 2º, item 4 da Carta de Fundação da ONU, entidade da qual os Estados Unidos, Israel e a Autoridade Palestina são participantes. É, por sinal, esse item 4 que pega pesado para alguns em relação à Rússia. A Rússia teria, portanto, utilizado suas tropas para invadir parte de um país estrangeiro soberano, a Ucrânia. Isso afrontaria, então, esse artigo 2º, item 4. Quem se pega nas questões institucionais e jurídicas diz, portanto, que é uma guerra de agressão da Rússia. A Ucrânia não fez coisa alguma contra a Rússia alegremente resolveu fazer a invasão. No caso russo, é uma complexidade muito maior, porque nós podemos pensar em questões históricas e geopolíticas e no conceito de segurança coletiva, à luz do que pensavam, inclusive, alguns dos maiores intelectuais de relações internacionais dos Estados Unidos, inclusive o recém-falecido Henry Kissinger, que era contra a expansão da OTAN em direção a leste, junto a países que eram da esfera de controle da União Soviética. Então, no caso russo, há camadas de complexidade muito maiores. Nesse caso da faixa de Gaza, não há absolutamente nada de complexo. Trata-se de uma área que foi, segundo a ONU, partilhada para um Estado para os judeus, Israel, e um Estado para os palestinos em 1947. Mas, na verdade, Israel nunca respeitou a formação deste Estado para os palestinos, assim como os países árabes vizinhos, em um processo ilegítimo de ocupação destes territórios e que encontraria na atualidade mais uma etapa deste processo colonialista de expansão, ocupando a região da faixa de Gaza, insisto, pelos Estados Unidos e ou por Israel. E daí uma segunda pergunta que já é autorrespondida: mas e se Israel resolvesse entregar a faixa de Gaza para o controle dos Estados Unidos? Bem, segundo o que eu acabei de dizer, Israel não poderia fazer isso. Não poderia fazer isso na medida em que ele não pode dar o que não é dele, o que não é legitimamente de Israel. E isso que está implícito, que é óbvio, porém implícito ao longo do processo histórico, tornou-se explícito e juridicamente válido no ano passado. Em julho agora de 2024, o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça, segundo a BBC, Tribunal Superior da ONU, e vejam, não é a Corte, não é o Tribunal Penal Internacional, tá certo? Aqui é a Corte Internacional de Justiça da ONU, decidiu em uma consulta
que é ilegítima a ocupação israelense, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, e exigiu a imediata retirada de tropas israelenses e a constituição da soberania palestina nestes territórios. Portanto, segundo a ONU e a sua corte mais alta para esses assuntos, a Corte Internacional de Justiça, esse território não é israelense. Israel não poderia, portanto, dar este território. Vamos avançar. Mas Estados Unidos e Israel poderiam remover os palestinos desta região, que Donald Trump resolveu falar isso, os palestinos irem para outra área, né, enquanto a faixa de Gaza seria transformada nessa Riviera, tá certo? Bom, para tanto nós temos as convenções de Genebra, e nesse caso em especial a convenção número 4 relativa à proteção de pessoas civis em tempos de guerra, a convenção é de 1949, é do pós-guerra, porque ela foi constituída. Ela foi constituída à luz das atrocidades na Segunda Guerra Mundial, inclusive a remoção forçada de populações, entre essas populações também as populações de judeus, pela Alemanha nazista. Sendo que agora nós temos o Estado de Israel sugerindo a remoção dos palestinos da região da faixa de Gaza. Os comparativos são bastante óbvios. E o que nos diz o artigo 49 da Convenção 4 de Genebra de 1949? Deportações, transferências e evacuações. Transferências forçadas, individuais ou em massa, bem como deportações de pessoas protegidas de territórios ocupados para território da potência ocupante ou para o de qualquer outro país ocupado ou não, são proibidas independentemente do motivo. E, portanto, a ideia de remoção dos palestinos afronta uma convenção internacional de ampla aceitação nas relações internacionais, as convenções de Genebra. Poderíamos pensar ainda, mas e se os palestinos quisessem sair? Eu já vou retomar isso. O governo de Israel propôs às suas forças armadas a criação de um plano de evacuação voluntária de palestinos da região da faixa de Gaza. Notem bem que interessante. Nós temos há 15 meses a faixa de Gaza cercada e atacada. Tá? Ninguém sai da faixa de Gaza, inclusive as populações civis, inclusive mulheres, crianças, idosos, enfermos, doentes, grávidas. Ninguém sai da faixa de Gaza. Israel proíbe e cerca, né? faz a vigília da faixa de Gaza. Agora, ao contrário, agora seria a ideia de remoção. Isso já é polêmico, já estava polêmico desde outubro do ano passado. Desde outubro de 2023, na verdade. Desde outubro de 2023, porque havia a polêmica da abertura de corredores para evacuação da população civil. Mas esses corredores poderiam se desdobrar na despopulação da região da faixa de Gaza de populações palestinas, abrindo margem justamente para a reocupação israelense com novos assentamentos, novas colônias de israelenses na região. Então isso já era uma polêmica há 15 meses. E agora, junto com a boca de latrina de Donald Trump, Israel faz essa proposta de abertura de um plano para a evacuação voluntária de Gaza. Bom, daí a pergunta novamente, e se os palestinos quiserem sair de Gaza? Bom, é uma solução altamente polêmica e contestável. Por quê? Porque nem mesmo a autoridade palestina teria legitimidade para a retirada dessas populações. A gente já viu que Estados Unidos e Israel não têm legitimidade para isto. A autoridade palestina seria supostamente a entidade válida internacionalmente que tem poder sobre a região, que tem legitimidade de poder sobre a região. Mas ela também não poderia fazer essa remoção. É muito simples de nós entendermos isto. Você faz um processo migratório, você migra do Brasil para um outro país, para o Reino Unido, para a Austrália, para o Canadá, tá certo? Você migrou. Será que o presidente Lula pode obrigar você a migrar para o Paraguai, para o Canadá, para a Austrália? Não, o presidente Lula não pode fazer isso, o Estado brasileiro não pode fazer isso. A migração é uma decisão individual da pessoa segundo o direito internacional e não uma decisão de Estado. E, portanto, qualquer decisão de Estado que se desdobre no deslocamento de pessoas é uma migração forçada e afronta as convenções de Genebra e, portanto, não seria factível nós pensarmos na evacuação voluntária dos palestinos desta região. Muito pelo contrário, depois do boca de latrina falar o que disse,
Houve na própria faixa de Gaza uma série de manifestações contrárias e demandando a permanência dessas próprias populações nos seus territórios. Bom, então é ilegítima a remoção dessas populações. Caracterizaria limpeza étnica? Cuidado com isto. A imprensa está soltando essa expressão à torto e à direito. Limpeza étnica, entretanto, é uma das expressões que não tem uma sustentação mais ampla no direito internacional. Essa expressão limpeza étnica se popularizou mais fortemente no final dos anos 1990, no Tribunal Penal Internacional, criado especificamente, tribunal ad hoc, para os crimes contra a Iugoslávia. Esse tribunal, junto com o de Ruanda, são anteriores à criação do Tribunal Penal Internacional. E nas averiguações dos crimes cometidos pela Iugoslávia, pelo governo iugoslavo na Guerra Civil, foi criado, entre outros, a denominação limpeza étnica. Para este tribunal, criado especificamente para a averiguação desses crimes, o que é limpeza étnica? É uma política intencional projetada por um grupo étnico ou religioso para remover, por meios violentos ou inspiradores de terror, a população civil de outro grupo étnico ou religioso de certas áreas geográficas. Então, apesar de nós não termos uma definição no direito internacional, o que mais se aproxima disso e foi utilizado na prática na averiguação dos crimes cometidos por autoridades da Iugoslávia nos anos 1990, sim, a remoção forçada de palestinos caracterizaria limpeza étnica, mas insisto, cuidado com o termo. Genocídio é previsto em convenções internacionais. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade são previstos em convenções internacionais. Limpeza étnica não tem previsão em convenções, tratados internacionais. O máximo que nós temos é isso, é o parecer do Tribunal Penal Constitucional. E voltando finalmente à ideia de saída dos palestinos, a proposta do governo israelense, a orientação às Forças Armadas de um plano para a saída dos palestinos de Gaza. Eles saem de Gaza e vão para onde? Talvez na leitura de Israel eles vão para a quinta dimensão, eles vão para o universo paralelo, para o inferno, provavelmente, não é? Porque não há país na região que queira acolher os palestinos. A gente tem isso a partir de uma perspectiva histórica. Por exemplo, a Jordânia é país de maioria de população árabe muçulmana, assim como são os palestinos. Então eles poderiam migrar para a Jordânia, mas a Jordânia foi o país que protagonizou com o seu rei Hussein, em 1971, o episódio do Setembro Negro, perseguindo militarmente a OLP e os palestinos em geral no seu território e promovendo a expulsão dos palestinos desta região. E, portanto, a gente não acredita que a Jordânia seja hoje um país muito acolhedor na figura do rei Abdullah, que, por incrível que pareça, é filho do rei Hussein. Então, não, a Jordânia não seria um destino para os palestinos. Bom, mas o Egito, inclusive, tem uma pequena faixazinha de fronteira, não é? Ali na região de Rafa, entre a faixa de Gaza e o Egito. Então, o Egito poderia ser uma destinação. Bem, o grupo político mais importante que governa na prática a faixa de Gaza é o Hamas. O Hamas é um desdobramento político-ideológico nos anos 1980 da Irmandade Muçulmana do Egito dos anos 1920. A Irmandade Muçulmana é um grupo conservador, religioso, fundamentalista sunita, assim como o Hamas. No Egito, a Irmandade Muçulmana, historicamente, sempre tensionou com outro grupo político muito importante, que é dos militares, mas com um ônus para a Irmandade Muçulmana. A partir dos anos 1950, nós temos o governo do Coronel Nasser, que governou o país até o início dos anos 1970, quando morreu de infarto, ataque cardíaco, e foi substituído pelo seu vice, o então presidente Anwar Sadat. Ele era vice do Nasser. Então ele era da mesma linha, do mesmo campo político ligado aos militares. Sadat vai sair do governo no final dos anos 1970 em um atentado atribuído à Irmandade Muçulmana, substituído por Hosni Mubarak, do mesmo campo dos militares, que vai ficar no governo até a Primavera Árabe, sendo que depois do período conturbado da Primavera Árabe, nós passamos a ter uma nova presidência, a primeira eleita de uma forma mais usual como no Ocidente, a primeira presidência eleita na figura do Marechal al-Sisi. Novamente os militares no poder.
Então, será que a Irmandade Muçulmana tem espaço político no Egito? Não, ela está em banimento. Será que o governo do Marechal Al-Sisi, hoje no poder, vai aceitar o Hamas, vamos dizer, filhote da Irmandade Muçulmana, no seu território? Não, não vai. E, portanto, nós não encontramos Egito, Jordânia, qualquer país árabe, qualquer país do mundo que esteja disposto a receber levas e levas de populações de palestinos, o que não é uma maldade desses países. Como disse o ministro da Defesa, Israel Katz. Quem não concorda com isso, disse ele, que receba os palestinos nos seus territórios. Não é assim que funciona. Os palestinos têm um território para si, o território de Gaza, o território da Cisjordânia. Na verdade, era todo o território da Palestina até o século XIX. Esse território foi expropriado lentamente pelo movimento sionista e mais fortemente ainda a partir da criação do Estado de Israel. E, portanto, eles não precisam e não devem migrar para qualquer outra região, eles devem ficar no seu próprio território e a comunidade internacional deveria ter um olho com relação à segurança jurídica, política, física dessas pessoas e mais um olho em relação à eventual reconstrução de Gaza, que hoje é uma área, é um campo de escombros. Era isso o nosso videozinho de hoje sobre esse esgoto, né, chamado Falas de Donald Trump, em relação especificamente à ocupação americana da região de Gaza. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.